Meu nome é Carlos Rafael Guimarães Filho, eu sou jornalista, atualmente exercito a profissão de jornalista em livros, né? Eu escrevo livros sobre fatos da memória. Eu sou Carlos Frederico Guazelli, defensor público, hoje coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul. Eu sou Suzana Lisboa, sou aposentada, integro a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. O meu nome é Jair Krischke, sou nascido em Porto Alegre, vai fazer 76 anos. E hoje sou um cidadão aposentado, mas eu gosto que me reconheçam como ativista dos direitos humanos. Porque fiz isto com toda a intensidade que a minha vida propiciou. Eu tenho orgulho disso, é do que eu mais me orgulho, é ter sido um ativista dos direitos humanos. 1964, 1º de abril, 1º de abril, 1º de abril! Atenção Brasil, atenção Minas Gerais, as tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Eu tinha 8 anos de idade, eu lembro assim de uma agitação toda que havia, eu me lembro de algumas charges, né, do São Paulo, que ele explorava muito a questão, né, do golpe, porque nos primeiros tempos era uma coisa meio confusa, assim, então não havia toda aquela repressão e censura na imprensa, então a coisa ainda ficava um pouco efervescente. Eu tinha 12, 13 anos no golpe, não morava na frente de um quartel, me lembro, assim, de ouvir falar, mas não tomei conhecimento. Mas depois, né, quando realmente entrei na idade da adolescência, aí sim, né, estudando e depois avançando, né, na adolescência, me marcou. Eu sou de uma geração, né, que foi absolutamente prejudicada pelo golpe, foi castrada, foi mantida, né, desinformada, né, com a censura. Meu nome é Raul Moura Elvanger, eu sou músico, uso o nome artístico de Raul Elvanger e eu não me lembro de quando houve o golpe de Estado, eu não tive a menor noção. Quando eu entrei na faculdade de Direito da PUC em 66, aí eu comecei a ter noção, né, através do movimento estudantil, dos grupos, das discussões, das rodas de samba, sexta-feira na arquitetura, na URGS, que era um centro politicamente muito mais desenvolvido do que a PUC. Então aí, gradualmente, fui entendendo, participando e me mobilizando. No dia 1º de abril de 1964, eu me recordo, eu tinha 9 anos, quando meu pai nos acordou para tomar um café, normalmente isso acontecia antes de ir para o colégio. Ele nos declarou que aquele dia não haveria aula porque o golpe estava em curso, o golpe militar. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República! Eu também, em 66, fiz o CPUR, aqui em Porto Alegre, e isso estragou muito a imagem que eu tinha dos militares brasileiros, né? Porque realmente era uma coisa ridícula, aquelas pessoas tudo lá, cheio de roupas e rituais e coisas. E, na verdade, se o Brasil fosse brigar com o Uruguai, ia dar problema. Entendeu? Nós éramos uma casa, uma família que tinha bastante vivência com as coisas da política e meu pai mesmo, na juventude, ingressou no Partido Comunista, militou muito tempo no Partido Comunista, depois no PTB. Quando ele foi advogado em Vacaria, ele foi presidente do Comitê Municipal do PTB durante a legalidade. Já tínhamos vindo para Porto Alegre e havia uma expectativa de que houvesse um golpe, a menos que o Jango tomasse providências para impedir. Em 67, quando eu fui estudar no Colégio Júlio de Castilhos, eu fui para lá fazer o que na época era 2º grau. Não tem tanta diferença, né? 12, eu de 64, 3 anos depois, mas tem diferença, né? Porque eu realmente não sabia do que se tratava. Só tomei conhecimento no Júlio de Castilhos e ali eu comecei a minha militância política.
E a minha militância começa em 61, quando da legalidade. Não é? E, sem imaginar que ali estava o primeiro ensaio para o golpe, ou a primeira tentativa de golpe. E houve uma movimentação no Rio Grande do Sul fantástica. E hoje, por exemplo, quando muito se fala da Primavera Árabe, né, e das mobilizações pelas redes sociais, né, Silvio Brizola era um grande esperto, ele fez isso pelo rádio, né, que era, todo mundo ouvia rádio nesse estado e no Brasil. Então ele mobiliza a opinião pública, se consegue montar aqui uma resistência realmente popular, que acabou impedindo o golpe. É muito importante a gente lembrar esse episódio, não só porque foi o ensaio para o golpe, não, mas também pelo seguinte: João Goulart naquele momento estava na China, em viagem oficial. Não era uma viagem do João Goulart, era uma viagem da presidência da República, no qual ele era o vice. João Goulart vem vindo pela Rota do Pacífico, para em Montevidéu, fica aguardando. E vai uma comitiva negociar com ele. Uma das figuras que a mim sempre me chamou muito a atenção dessa comitiva era o então coronel Ernesto Geisel. Não é interessante? Estava lá na comitiva para negociar. E outro era a figura de Tancredo Neves. A proposta era, então tá, podes assumir, mas a gente muda o regime, de presidencialista para parlamentarista, não? Simplificando. Você é o presidente, mas não manda. É isso aí, né? Reina, mas não governa. O primeiro-ministro que vai governar. Então, quem foi o primeiro-ministro? Tancredo Neves. Eu gosto muito de chamar a atenção disso para que nós possamos ler melhor o que acontece nos dias de hoje. Então, Tancredo Neves, naquele momento, ele era aceito pelos militares, era de confiança dos militares. Depois ao golpe, tudo isso que a gente sabe. O presidente João Goulart queria aprovar reformas de base. Para pressionar o Congresso Nacional, contava com apoio popular. Contudo, as forças militares do país não concordavam com essas medidas propostas. No dia 31 de março, os militares derrubam Jango da presidência. O general Castelo Branco assume então como novo presidente do Brasil no dia 11 de abril. E a ditadura resistiu, porque isso de dizer que no Brasil houve uma transição que não se completa nunca. Não, vamos usar a palavra correta, transação. Foi uma transação, por isso que nós vivemos esta situação hoje, que não se completa. Eu costumo dizer que os militares apenas ocuparam a praça. Então é dentro desse contexto que hoje nós examinamos uma série de situações, como a existência do Dopinha, como o caso da morte do sargento Manuel Raimundo Soares, e ainda hoje é uma dificuldade, por exemplo, para te documentar tudo isso, porque os arquivos militares seguem fechados, não se abrem. Meu nome é Suzé Oliveira da Rosa, eu sou professora da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal da Paraíba atualmente. E entre os anos de 2003 e 2006 eu realizei uma pesquisa em Porto Alegre, que foi a pesquisa de doutoramento, na qual eu analisei ou eu busquei histórias de pessoas que foram assassinadas pela repressão ou pela violência policial, melhor dizendo, entre os anos de 1960 e 1990. A ideia básica era mostrar a continuidade da violência entre essas décadas, que se intensificou durante a ditadura civil-militar, permaneceu e continua viva, e atuante nas delegacias ou nas periferias das cidades brasileiras, né? Eu entrei na Faculdade de Comunicação, na FAMECOS da PUC, em 1975, e ali imediatamente, me vinculei, aos movimentos políticos que havia. Era um período que, vamos dizer assim, a ditadura estava um pouco arrefecendo em função do milagre econômico que já estava se desgastando muito, então iniciavam
os movimentos de protesto, né, de vários setores da sociedade, mas os estudantes sempre vão um pouco à frente, com mais ímpeto, não é? Com toda essa coisa da energia, da rebeldia da juventude. Comecei a participar do Grêmio Estudantil, e aí o Grêmio foi fechado pela direção da escola. Aí a gente montou uma barraca na frente da escola, onde funcionava o Grêmio Livre, colhia abaixo-assinado para a reabertura do Grêmio. Mas não foi aí que eu conheci o Luiz Eurico. Aí, mais ou menos nessa época, eu comecei a namorar ele. Eu conheci um pouco antes. A gente, no meio de toda aquela movimentação, começa a se identificar, começa a encontrar as pessoas que têm afinidades e tal. E começa também a se vincular aos movimentos que existem, aos grupos políticos existentes e tal. E tínhamos essa coisa, né, de lutar contra a ditadura, mas na verdade, isso aí estava acoplada dentro de um projeto maior, revolucionário. Não queríamos apenas derrubar a ditadura, queríamos acabar com o capitalismo, queríamos... tínhamos uma ideia de Brasil socialista. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. O teatro resistia muito, foi impressionante o que fez o teatro aqui em Porto Alegrense e do Estado também, nesse período de 64 até o fim de 68. Lutou, foi reprimido e resistia e brigava, o pessoal do teatro de arena, do teatro de equipe, realmente um pessoal valoroso. O mais interessante era a participação da moçada nos eventos mesmo, nas rodas de samba, no arquivolante, arque-samba, festivais. Isso era mais significativo do que a própria música, né? A presença, aquela comunhão, milhares de pessoas. Nós fizemos um show no Grêmio Náutico União com 5.000 pessoas, num ginásio, e nenhum de nós tinha uma música gravada. É um negócio que não dá para entender hoje, só se explica por causa do movimento estudantil. É que no Brasil não se lê. Leia o ato institucional, aquele primeiro, que nem número tinha. Os atos institucionais passam a ser numerados no segundo em diante. Era o ato institucional para ser só aquele, então não tinha número. E as eleições estavam previstas para 65, está escrito. Está escrito as eleições para 65, está escrito no ato. E nós acreditamos que era assim mesmo, e achávamos que era só uma quartelada. Mas a grande novidade é que no bojo desse golpe veio a doutrina da segurança nacional. O que a doutrina de segurança nacional entende? Entende que todo gesto humano é um gesto de guerra. Todo gesto humano. O professor na cátedra, o padre no púlpito, o operário lá na máquina, ele está sempre praticando um ato de guerra, a favor ou contra. Se for a favor, tudo bem. Se for contra, deu para ti. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Nós, como estudantes, né, principalmente, tínhamos medo, né? O DOPS, a gente fazia as assembleias, ficava olhando qualquer pessoa diferente, que a gente usava cabelo comprido, usava bolsa de couro, usava um tipo de roupa apropriada, qualquer pessoa que tivesse um visual diferente, a gente achava que era rato, como se dizia. Rato é o elemento infiltrado que está ali para colher informações, né, para depois fazer as fichas das pessoas, né. Então nós sabíamos, nós temíamos o DOPS, essa coisa de tortura, era uma coisa muito... um medo muito grande que a gente tinha, né. Foi um processo para mim muito rápido, eu estava trabalhando no escritório, tocando no festival, estava no Rio de Janeiro, tocando lá, tomando uns goró lá e não sei o quê. Daqui a pouco, daqui a pouco, a casa dos meus pais com um apartamento alugado na frente, com câmera, filmando. A minha irmã com 14 anos sendo seguida quando ia pegar o bonde. E esta dominação, esta forma de cingir toda a sociedade, se faz necessário todo um aparelho, aspas, inteligência. E o Dopinha, veja, ele nasce logo após a ditadura. Mas existia um DOPS no Estado? Existia, sim, existia um DOPS. Mas mesmo aquele DOPS, ele tinha que cumprir formalidades. Quer dizer, para prender alguém, tu tinha que ter ordem. Tu prendia, depois o juiz tinha que sancionar e tal. Então isso era muito complicado, né? Isso dava muito mão de obra para eles. Eles achavam que não.
disse, não, isso é perda de tempo, nós temos que ter um negócio rápido, ágil e tal. Então, fora da estrutura oficial do Estado, mesmo do Estado ditatorial, mesmo do Estado, tinha que ser fora. Então, foi criado aqui esta primeira estrutura, com militares que comandavam tudo, policiais civis, e recrutaram muita gente jovem, muita gente jovem. Logo depois do golpe, nós não temos ainda a data, apesar de investigar muito, nós não temos a data da inauguração. Nos primeiros anos, né, após o golpe militar, surgiram uma série de movimentos, né, que procuravam o contragolpe, né, que não se conformaram com a forma como foi dado o golpe, com a falta de reação das pessoas, e começaram a se articular em grupos que pretendiam reverter esse processo da ditadura. Um desses grupos era formado por sargentos do Exército, sargentos que tinham uma militância interna dentro das Forças Armadas, querendo mais direitos, né? E que também questionavam toda a hierarquia existente no Exército. Esses sargentos constituíram um núcleo, né? Um núcleo e que pretendia fazer o contragolpe pela via armada. E eles vinham para cá, eles vinham para Porto Alegre, porque pela proximidade, né, de Porto Alegre com o Uruguai, onde estava, né, o ex-governador Leonel Brizola, que nos primeiros tempos era a referência principal para quem quisesse se confrontar com a ditadura, para quem quisesse fazer um movimento tentando, né, reverter o processo da ditadura. Então havia nesse período, logo depois do golpe, muitos sargentos expurgados do Exército que vieram para cá. Alguns eram gaúchos, mas outros não eram. O sargento Manuel Raimundo Soares era paraense, era um sargento assim, muito respeitado, era uma pessoa que tinha 1,55 m, mas era uma pessoa de uma coragem, de uma inteligência, né, de uma simplicidade, de uma representatividade muito grande, né? Ele era o segundo homem da hierarquia dos sargentos. Ele já tinha sido punido em 1963 por defender as reformas de base. Em 1964, quando ocorre o golpe civil-militar, ele é expulso do Exército e a sua prisão é decretada. Ele consegue fugir. Na época, ele servia ao Exército no Rio de Janeiro, ele já havia sido deslocado para Mato Grosso, e ele consegue fugir, foge para o Rio, e depois vem parar em Porto Alegre, isso na clandestinidade. Ele continua, né, a sua trajetória de militância, até que ele é preso em 1966. Aparece que na frente do auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, com uma maleta de panfletos, né, considerados subversivos. Ele mesmo confeccionou os panfletos abaixo a ditadura, né? E daí, quando ele estava recrutando gente para distribuir os panfletos, na verdade não iria distribuir, eles iam colocar nas paredes, né, aproveitando o sereno, né? E depois de manhã, quando viesse sol, o vento, os panfletos iriam. E quando ele estava recrutando gente para isso, claro que ele não ia expor, né, seus companheiros que estavam todos escondidos, clandestinos. Queria gente, até estava em contato até com o pessoal da Carris, tinha um núcleo da Carris que era um núcleo de oposição. Aí ele caiu numa armadilha, foi promovida por um cara lá, o tal do Edu. Não houveram registros da prisão dele, inclusive, nem no DOPS, nem na Polícia Civil, como era comum na época, né? As pessoas eram sequestradas, na verdade, os militantes eram sequestrados e permaneciam à disposição da repressão. Foi barbaramente torturado na Polícia do Exército e durante 2 horas depois foi para o DOPS e foi talvez ter sido preso que mais apanhou, né? A história ficou no DOPS durante uma semana, né, apanhando, levando pau, não contou nada, não revelou o nome de ninguém. Torturavam ele assobiava o hino da independência. E nós temos uma documentação interessantíssima, porque ela conta a mulher dele, desesperada, porque não sabia onde ele estava, e entra com habeas corpus no Superior Tribunal Militar. E é negado que ele tenha sido preso. E ela entra com o segundo habeas corpus. E ela entra com o terceiro habeas corpus. E nós temos nos nossos arquivos, por exemplo, um coronel do Exército, que era aqui da chefia de polícia, nega, nós não prendemos essa pessoa. Não sabemos dela, não, porque não prendemos.
E eu tenho um ofício do delegado do DOPS mandando ele para a ilha. E foi levado, depois como viram que não tiravam nada dele, foi levado para a Ilha do Presídio, e lá ficou até agosto, né? Ficou lá, inclusive nunca recebeu atendimento médico, todas as feridas que ele tinha, ele chegou até, levou uma cacetada no olho, chegou até praticamente a perder o olho. E depois, em agosto, né, aí seus companheiros também se organizavam, tentavam entrar com habeas corpus, a polícia dizia que não sabia onde é que ele estava, até que se criou a possibilidade dele ser solto por habeas corpus. Aí o DOPS foi lá na ilha, buscou ele, e quando buscou para cá, ele foi assassinado. Aí quando ele aparece morto lá no Superior Tribunal Militar, o ministro diz, estavam nos enganando. O despacho do ministro é muito interessante, dizendo a mentira. Mas ele estava na ilha, tiram ele da ilha e há um documento assim. É um rol de pessoas. Então, está aqui DOPS, né? O nome da pessoa, dados e quando ele foi libertado. Né? Então, devolução de pertences e tal, e libertação. Ele é o primeiro da lista e há uma assinatura forjada de que ele tivesse sido posto em liberdade. É mentira. Ele foi trazido do DOPS e levado para a Dopinha. Mas forjaram esse documento para... Não, ele foi... Tem um canalha, que está vivo ainda hoje, que trabalhava no DOPS, que diz o seguinte, não, nós libertamos ele, sim, nós libertamos. Tanto é que ele saiu caminhando e quando estava ali na João Pessoa, um carro, um Gordini, você nunca ouviu falar desse carro, um carro pequenininho. Uns caras desceram, pegaram ele e botaram dentro daquele carro e levaram. Isso tem até escrito, então não temos nada com isso. Se tu for hoje no DOPS, ainda hoje o prédio está ali, né? Tu não consegue enxergar esse local. Então é uma mentira de péssima qualidade, é tão mentira como esse rol de pessoas libertadas, ele é o primeiro lá que assina. Ele foi trazido para o DOPS, o DOPS foi levado para o Dopinha. Só se volta a ter notícias oficiais do Manuel Raimundo Soares em 1966, quando um cadáver é encontrado boiando no rio Jacuí com as mãos amarradas. Por isso que o caso fica conhecido como mãos amarradas. Não se sabe até hoje se ele foi morto na tortura e jogado no rio, ou se em afogamentos, que era uma técnica que usavam para tomar depoimento, afogaram ele. E aí acabou escapando da mão e não se sabe. E aí que foi uma enorme repercussão, né? Porque o pessoal, né, que, vinculado a ele fez a denúncia, claro, através dos jornais. Na época havia um resquício de liberdade de imprensa. E foi um caso que teve assim, uma repercussão muito grande. E foi feita uma investigação policial, né, e que apontou imediatamente o DOPS, os agentes do DOPS que torturaram ele, que depois buscaram ele na ilha como os responsáveis pela morte. E durante esse processo de interrogatório surgiu pela primeira vez o Dopinha, né? O delegado Arnob Matos, que era responsável pelo inquérito, delegado de homicídios, perguntando aos agentes do DOPS se eles já tinham ouvido falar em Dopinha, eles diziam que não, claro. Alguns diziam, não, esse é o apelido do DOPS, é Dopinha, mas foi a primeira vez que apareceu o nome desse organismo assim, tão temido, né, que foi o Dopinha. O que seria o Dopinha? Dopinha é um órgão que existiu, né? Extraoficial, um órgão extraoficial, um espaço de exceção extraoficial, que existiu em Porto Alegre possivelmente entre os anos de 1964 e 1966. Se diz que foi entre esses anos. Eu digo possivelmente porque talvez pudesse já estar existindo um pouco antes do golpe, não sei. Que funcionou abertamente, segundo consta, num bairro conhecido, né, praticamente muito próximo do centro de Porto Alegre, que é o Bonfim, na rua Santo Antônio. Então era um casarão. Na época que eu escrevi, né, eu cheguei a entrevistar alguém que esteve preso no local, graças, né, à ajuda do Jair Cristi, coordenador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul.
Nós identificamos o casarão e algumas pessoas que passaram por lá costumavam dizer que era um local conhecido. Agora nós sabemos, né, que ali existiu, este caso foi marcante, foi muito bem investigado em relação ao assassinato do sargento. E também de algumas pessoas que por lá passaram. Uma delas, o Carlos Heitor Azevedo. Um jovem ao tempo que cometeu a imprudência de panfletear na frente de quartéis. E, claro, usando o carro do pai dele, as placas foram anotadas e rapidamente chegaram a ele. O Carlos Heitor, por exemplo, eu tenho certeza que ele não me falou tudo. Apesar de ser meu amigo desde que eu era adolescente. Eu ia nas boates dele, na década de 60, ali na Independência. Ele não falou tudo. Tem uma hora que ele fala no avião e muda de assunto. Avião? Tem história de um avião, hein? Avião é para jogar no mar, né? Se sabe pouco porque, em primeiro lugar, era um organismo clandestino, né, paramilitar, irregular, não tinha... Era um prédio que foi alugado, a única referência que tem é que o prédio foi alugado pelo governo do Estado, né? Mas era controlado pelos militares, fazia uma relação, né, entre a SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, e a Polícia Política Estadual, ou Civil, que era o DOPS. Há um caso, por exemplo, que eu indiquei para a Suzelma, até porque a pessoa é minha amiga, me dou com ela muitíssimo. E disse, olha, Suzelma, entrevista, porque ela foi entrevistar, rachou a minha cara, e eu nunca fui preso lá. Foi. Eu vou buscar lá. E era um menino quando foi preso, ele tinha 15 anos. Estudante do Júlio de Castilhos. Quem foi tirado de lá foi o pai dele. E aí ele negou solenemente. Não, eu? Mas era tudo informal, não é? Tudo, tanto que as pessoas, né, as pessoas que trabalhavam lá, né, tinha alguns estudantes que faziam as fichinhas, né, digamos assim, e que recebiam, né, não recebiam por contra-cheque, recebiam envelope com dinheiro, contadinho. Quem financiava isso? Não? Porque se ele não era oficial, não? Bom, os militares e os policiais recebiam na folha de pagamento. Não? Os militares do Exército e os policiais da folha de pagamento da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E os agentes de informação, esta gente que ganhava muitíssimo bem. Quem pagava? Quem pagava? A gasolina. E assim, o Estado podia até fornecer o carro, né? Mas é a gasolina que pagava. Então, de onde saía esse dinheiro? Nós suspeitamos que algum setor do empresariado gaúcho que comparecia no caixa. E claro que é muito difícil que as pessoas admitam que atuaram lá, né? Porque é uma coisa, enfim, que, digamos assim, seria um passado negro dentro de tudo que depois o país acabou sabendo da ditadura e dos seus agentes. Então ninguém assume muito isso. Esses documentos aqui estão, vários nomes aqui, né? Claro que faltam alguns, né? Mas aqui estão os principais. Coronel Átila Rosetzer, que foi assim permanentemente um torturador, linha de frente das maldades no estado do Rio Grande do Sul. Também o Luiz Carlos Mena Barreto, então major, furioso, foi denunciado inclusive. Coronel Alberto Azevedo Guzmão, outra figura interessante, vinculada ao aparelho repressivo sempre, né? E o delegado de polícia Moacir Mena Barreto Monclaro, o delegado Leônidas da Silva Reis, que chegou a ser diretor do DOPS depois, né? E esta criatura, ele é réu hoje na Itália. Ele é réu num processo na Justiça Penal italiana. É muito interessante isso, viu? Ele é o único civil, né? São 40 e tantos réus militares da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru, da Bolívia, do Brasil,
E ele é o único civil. Em 1980, o delegado José Luiz Carvalho Save, ele entra com um pedido de reconhecimento de tempo de serviço. Tá? O então delegado de Polícia Civil pede reconhecimento do tempo de serviço entre os anos de 1964 e 1966, no qual ele teria trabalhado para a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, mais especialmente ligado à SCI, ao Serviço Central de Informações. Aqui no pedido do delegado Save, aliás, que me processou e perdeu, recorreu e perdeu de novo. É muito interessante porque na manifestação da desembargadora que relatou o processo, deu-lhe um puxão de orelhas poderoso. Não? Porque o que ele diz assim? Que ele prestou serviços à Secretaria de Segurança Pública, aspas, como agente especial do Serviço de Informações. Depois ele diz mais adiante assim, ó, que ele tinha atividade de busca e coleta de informações. Como sua atuação, segundo ele, era de informante, não ficaram registros desse trabalho. Aí ele, para referendar o seu pedido, busca declarações de figuras que ocupavam cargos importantes, figuras civis e militares que ocupavam cargos importantes, casualmente ligados ao Dopinha. Quem são seus chefes com quem ele trabalha? E na CPI, e mesmo no processo, estas pessoas, Átila Rosetzer, Coronel Guzmão, Major Mena Barreto, estas pessoas aparecem como os chefes da Dopinha. E eles dizem que são seus chefes. Então ele trabalhava onde? Na casa paroquial? Não, ele trabalhava na Dopinha. O caso Save retoma de novo a mídia gaúcha, a imprensa, no ano de 2000, quando ele recebe uma indicação do governo do estado para atuar como vice-presidente do Conselho Superior de Polícia Civil Gaúcha. Aí de novo os grupos de direitos humanos do Rio Grande do Sul se manifestam, dizendo que alguém que possivelmente esteve ligado aos órgãos de repressão e possivelmente tenha atuado no Dopinha não poderia receber essa indicação. Se não estou enganada, a indicação é mantida, é defendida pelo governo e o Save se mantém no cargo. Parece que ele não conseguiu o seu reconhecimento de tempo de serviço, mas se manteve no cargo. Tu olhando as datas que ele refere, de 30 de novembro a 30 de setembro de 66, 64 a 66, tu vai ver que aqui termina a Dopinha. A Maílde Kresk, que foi presa no final de 70 em Porto Alegre, ela relata. Eles diziam, essa mulher não tem jeito, tem que levar ela para casa. A casa. Que é a expressão que o Carlos Heitor também usa e o Pinheiro Salles também usa. A casa era o Dopinha. Então, em 70, pelo que a Maílde diz, tinha a casa ainda. Eu acredito que sim. O aparelho repressivo mais sofisticado que a ditadura criou foi os doicodes do Exército. O último a ser criado no Brasil foi aqui. E eu não recomendo, por uma questão de direitos humanos, ler a obra do Coronel Brilhante de Ustra, especialmente seu primeiro livro, Rompendo o Silêncio, onde há um capítulo que ele diz assim, no Rio Grande do Sul era diferente. Aí conta por quê. Porque havia uma estrutura tão boa e tão azeitada com o Exército que não havia necessidade de criar assim logo um doicode. Então, o que é criado só depois, bastante. Foi o último do Brasil a ser criado. A ocultação, a mentira, a desmemória foi parte do regime, né? Assim como ele fez muita propaganda das violências que ele cometia para assustar todo mundo, ele depois rapidamente criou uma versão mais simpática, mais branda, como se diz agora, e trabalhou pelo esquecimento, né? Nas revistas, nos jornais, nos currículos escolares, nos currículos militares. Então, essa, digamos, foi a segunda vitória da repressão, foi a vitória, mistura de mediática com educacional, enfim, a opinião pública, a formação, a educação, a opinião pública ficou muito alheia a isso, né? Então,
ainda mais o Dopinha, que é uma coisa já muito distante, que é uma coisa que tem 48 anos do primeiro evento que se sabe, né, de 66, as pessoas morreram, né? Então já era clandestino naquele tempo. Então, claro, não há uma boa interpretação ainda do que terá sido esse Dopinha. O certo é que ele serviu de modelo para a Casa da Morte de Petrópolis, para o sítio de Santo Amaro, do Fleury, em São Paulo, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai. E eu chamo muito a atenção disto porque foi o primeiro na América Latina, né? E a experiência pioneira, né, de um serviço de inteligência absolutamente fora da estrutura, mesmo da estrutura oficial de repressão, né? Para que? Para agir com total liberdade, para não prestar contas a ninguém. A maior parte das informações que nós temos sobre o Dopinha são as que têm sido divulgadas na imprensa. Quem está recolhendo muito material sobre isso é o Comitê Carlos de Ré. Meu nome é Cristine Rondon, eu sou advogada de profissão. Enquanto militante, eu atuo como coordenadora geral do Comitê Carlos de Ré. É importante relatar que em Porto Alegre existem 2 comitês de verdade. Um deles é o Comitê Carlos de Ré. São comitês da sociedade civil. E eles conseguiram identificar esse lugar, que foi apontado por pessoas que foram militantes na resistência, na oposição à ditadura, que passaram por esse local. Outros que não estão mais aí para contar a história, como o Manuel Raimundo Soares, teria passado por lá. A diferença entre comitês e as comissões é que as comissões, na verdade, elas são nomeadas ou por algum decreto do Estado, ou no caso, a Comissão Nacional da Verdade, por um ato específico, e elas têm funções específicas de investigativas. Apesar de ter prerrogativas públicas que os comitês não têm, elas têm uma limitação de atuação que é definida por lei, que os comitês também não têm. Eles vão para além da intenção de investigar, eles vão para além da questão da memória e da verdade, eles lutam por justiça, pelo julgamento dos crimes de lesa humanidade que foram cometidos na época da repressão. Eu entrei no Dopinha 1 ano e meio atrás, secretamente. Posteriormente, nós fizemos um escracho há 1 ano na rua, tem as fotos aí, e em dezembro nós conseguimos entrar e fizemos um grande ato, onde foi prefeito, governador, foi a ministra. Botamos 350 pessoas lá dentro. Foi um troço assim gigantesco. E agora fizemos outro no 31 de março, que aí foi menor, foi 100 pessoas, foi exibição de filme, shows, foi mais um sarau. Mas, veja, já estamos meio que usando a casa, assim. Então... Mas vocês nunca conseguiram a informação como é que foi quando a casa era, se eles alugaram sabendo, quem pagar, nada. Não, eu falei uma vez com um que foi lá, nesse dia 18 de dezembro não foi. E ele falou que eles não sabem nada, não é da geração deles. Já houve um pedido de demolição do prédio, há algum tempo atrás, por um interessado em adquirir o imóvel, só ter o interesse a partir da demolição. E na prefeitura foi barrado o processo e na justificativa havia consignado ali o interesse público no espaço. E depois os interessados entraram com uma ação para tentar fazer a demolição e eles perderam no indeferimento da liminar que eles pediram, tinha a justificativa de ser notório o interesse público e social pela construção de um memorial ou de algum centro que fosse ressignificador da história do espaço. Então, a própria juíza, quando indeferiu a liminar, usou como argumento o fato de já estarem avançadas as negociações para a construção do que a gente já chama de Memorial Ico Lisboa, em homenagem ao Ico Lisboa, que é o primeiro desaparecido político que teve corpo encontrado no Brasil. Há processos administrativos internos na prefeitura e no governo do estado, visando fazer avaliações, criar o contrato, tipo de instrumento jurídico e associação entre os dois para fazer a expropriação do bem, que é um bem particular. A gente pode dizer que está no estágio avançado, no sentido do comprometimento do governo do estado, da prefeitura e da sociedade com o projeto e com também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para a família é uma emoção muito grande, acho que é uma iniciativa do Comitê Carlos de Ré, eles que tiveram a iniciativa de pedir o tombamento e de colocar esse nome, se por acaso acontecer, para nós vai ser uma grande homenagem, né? A ele,
ao sargento Manuel Raimundo Soares, que foi torturado naquela casa, que é um caso conhecido como o caso das mãos amarradas, né? Que foi assassinado aqui em Porto Alegre. E para todos os que foram mortos e desaparecidos, né? Eu acho que é um espaço importante porque as pessoas não conhecem essa história, né? O COI, apelido do Ronald Lopes de Almeida, Goulart Lopes de Almeida, filho da dona Landa, irmã do Jango Goulart, e irmã da esposa do Leonel Brizola. Estávamos revoltados com a situação da ditadura militar. Nós, então, fizemos um manifesto. E eu peguei o carro do meu pai, não tapei as placas, um Furca vermelhinho, e fui com o COI distribuir na porta dos quartéis de Porto Alegre. Não teve dúvida. O COI, naquele dia, não apareceu, mas eu fui preso. E do DOPS, aí me encaminharam para um lugar que eu já não sabia onde era, que depois vinha a saber que era o Dopinho. Tinha umas paredes com som horrível de gritos e umas paredes com tisnada de sangue, né, assim, cor, não sei se era tinta ou parece que era uma coisa desagradável. Fiquei 1 semana e meia lá, sofrendo bastante. E se não fora Delmar Ribeiro, que era delegado na época, e meu pai deputado, e o general Raimundo Lins de Vasconcelos Chaves, eu teria naturalmente que desaparecido. O Dopinho era mais selecionada a coisa, era mais dirigido, era para judiar e para cabrestear, né? E para assustar e quebrar. Né? Nessa época já tinha acontecido a história das mãos amarradas. Foi nessa época. 66 foi. É. O sargento saiu dali para ir para o Rio, o Raimundo. Isso se sabe. É. Tá. Quem foi o militar que largou do avião? Não, ele não foi do avião, ele caiu do barco. Foi num barco de pescador, no Rio Jacuí. Caiu ou jogaram? Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus
que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda a pobre inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte, toda a pobre inocência dessa gente. Deu uma batida aqui no micro. É, a gente tá ouvindo aí, né? Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse